E aí, meus alunos do 7º ano, como é que vocês estão? Então, estou aqui para trazer mais uma aula de história com slide. E aí, complementando tudo isso que a gente vem estudando sobre o Renascimento, a Reforma Protestante, as grandes navegações e agora Revolução Científica do século XVII. Espero que vocês gostem. Então, a origem dessa revolução. Várias transformações promoveram o desenvolvimento do pensamento científico. Isso vocês já viram nas videoaulas anteriores. Mas vamos lá. O renascimento cultural e o antropocentrismo foram responsáveis por um processo que promoveu mudanças na necessidade de ver, reconhecer e pesquisar a natureza. Isso porque a gente sabe que durante a Idade Média vários conhecimentos tiveram que ser renegados por conta da interferência da Igreja Católica. Então, os conhecimentos que não eram, digamos, para confirmar o que a Bíblia ou a versão da Igreja passou durante esses séculos, então eles deveriam ser combatidos. Então, a partir do Renascimento, deixa-se de centrar Deus em tudo, né? O teocentrismo, para centrar o conhecimento humano sob todas as perspectivas do conhecimento, o antropocentrismo. As inovações tecnológicas, como a prensa, no caso, que substitui aí a atividade dos copistas, os monges que copiavam os livros à mão, e aí a prensa ela vai dinamizar aí, dar velocidade à impressão de livros. Isso é muito importante para a expansão das ideias e do conhecimento, que foi a primeira máquina padronizada produzida em série na Europa e permitiu a divulgação dos ideais humanistas e protestantes. Isso é importante. Os protestantes se beneficiaram muito da prensa para divulgar aí seus livros, sua doutrina e sua visão sobre o cristianismo, além da publicação das traduções da Bíblia para as línguas nacionais. Lembram disso, né? Então, a reforma religiosa promoveu o espírito crítico, já que muitos pensadores e cientistas perceberam que poderiam discordar dos dogmas católicos. Então, olha o que representou a reforma religiosa, né? Além de romper com a unidade do cristianismo, ou seja, só existia ali na Europa Ocidental uma igreja cristã, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, e com, digamos, a coragem de reformadores, essa unidade vai ser rompida e um novo pensar vai ser estabelecido, um pensar que não está mais atrelado à igreja, mas que está atrelado a o compromisso com a pesquisa, com a observação e com a descoberta. A consolidação dos estados modernos, pois o desejo de seus governantes de acumular riquezas e gerar crescimento levou-os a apoiar o desenvolvimento de estudos científicos, e muitos dos reis, condes, dentre outros nobres que dispunham de dinheiro, eles atraíam para suas terras esses artistas, cientistas e inventores, para que tudo isso gerasse em pouco tempo algum ganho, algum benefício, seja ele cultural, artístico, econômico ou qualquer outro, que diferenciasse ali suas terras, suas possessões como mais desenvolvida do que as demais. Nesse contexto surgiram duas correntes filosóficas: o racionalismo, onde
digamos, as lendas, as histórias sem comprovação, elas não serviam mais para explicar as coisas, então tudo deveria ser explicado a partir da consciência racional, do exercício racional, da razão, e o empirismo moderno, que seria a comprovação das descobertas a partir da observação, a partir de um método, certo? Então, não bastava apenas explicar as coisas racionalmente, ela teria que usar a razão e comprovar a partir aí da observação e dependendo da área da repetição. Ambas as propostas buscavam responder a uma pergunta: como o ser humano conhece o mundo e obtém conhecimento? Então, todo esse contexto aí vai mudar completamente como o ser humano vai lidar com a natureza, com a religião e com o conhecimento que ia sendo desenvolvido a partir dessas mudanças. Desenvolvimento científico. Com base nesse cenário, teve início a chamada Revolução Científica do século XVII, um aprofundamento das transformações iniciadas um século anterior no campo das ciências. Então, observe que nada na história acontece do nada. Então, ela é um progresso lento de uma série de acontecimentos que vai se desenvolvendo a partir do passar do tempo, certo? Então, um evento acaba dando origem a outro, a outro, a outro, e aí, com o passar dos séculos, nós temos uma sequência de mudanças que vai transformar completamente a sociedade. E contribuiu para o desenvolvimento de novos conhecimentos em áreas como astronomia, física, matemática, biologia e medicina. E o interessante é que, apesar de estarmos falando do século XVII, esses cientistas, esses artistas, enfim, essas pessoas comprometidas com o conhecimento, elas estão olhando para trás, se inspirando na Grécia e na Roma clássica, mas trazendo esse conhecimento para o presente, né? Então, eles transformavam o conhecimento que os gregos e os romanos tinham acumulados e estavam perdidos por conta da Idade Média e de toda a intromissão da igreja, mas aí transformar isso em novos e mais novos e mais novos conhecimentos. É importante. Os cientistas responsáveis por essa revolução consideravam que todo fenômeno natural poderia ser expresso por meio da matemática, ou seja, a natureza poderia ser explicada pelos números. E aí, com certeza, você deve ter estudado o quanto a geometria ela se faz presente no nosso dia a dia. Coisas que a gente às vezes passa despercebido, não dá a mínima, mas que em tudo a gente pode detectar a geometria e a matemática. Eles também acreditavam que a pesquisa científica e seus resultados deveriam ser independentes das autoridades religiosas. Isso porque, para que a religião ela não, digamos, mudasse o rumo das pesquisas, ou então que as autoridades religiosas elas impedissem que os resultados das pesquisas elas fossem adiante ou fossem divulgadas. Então isso era muito importante. Dessa maneira buscavam objetividade nas ciências. Então, o que o século XVII trouxe de importante na astronomia? Como vimos, a revolução científica foi resultado de um processo muito complexo embasado no contato com o conhecimento clássico greco-romano, como eu falei.
No século 3 a.C., olha só como eles estavam olhando para trás, mas pensando em transformar esse conhecimento antigo em novos conhecimentos. Aristarco de Samos, astrônomo e matemático grego de Alexandria era uma mega cidade no Egito, já havia desenvolvido uma teoria segundo a qual o Sol seria o centro do universo. Então, olha, 3 séculos antes de Cristo já tinha gente falando que o Sol era o centro do universo e não a Terra. Enquanto, na Idade Média, esse conhecimento foi ignorado. No entanto, essa teoria não foi aceita até o século XV, quando ainda se ensinava nas universidades a teoria geoterra-cêntrica, a Terra sendo o centro do universo. Aí vem um tal de Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria hélio-sol-cêntrica, o Sol como centro do universo, a qual rompia com a definição considerada verdadeira até então, de que a Terra era o centro do universo. Hans Lipschen, um fabricante de lentes na República Unida dos Países Baixos, atual Holanda, construiu em 1608 o primeiro instrumento para observação de objetos à distância, que nós chamamos de telescópio. Isso vai ser altamente revolucionário para a astronomia. Por quê? Galileu Galilei, outro gênio, aperfeiçoou esse instrumento e o utilizou para observar o céu noturno, sendo considerado o primeiro ser humano a usar o telescópio para investigações astronômicas. Assim ele pôde comprovar a teoria de Copérnico. Lembrando que Nicolau Copérnico ele foi condenado à morte por não aceitar desmentir a sua teoria heliocêntrica. Certo? E aí vocês podem, esses nomes que eu vou falando, vocês podem aí pesquisar e vocês vão descobrir um monte de coisa interessante sobre eles. Galileu Galilei, ele preferiu não ser condenado, mas teve que abandonar a sua pesquisa por conta do Tribunal da Inquisição. Mas em 1609, Johannes Kepler formulou as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas Leis de Kepler, que explicam as órbitas dos planetas. Olha só que interessante. Nessa época, o pessoal já estava tentando ali entender como é que funcionava o sistema solar. Então não era só apenas explicar o que estava em volta do ser humano aqui no planeta. O conhecimento ele passou a ser bem mais amplo, né? Extrapolando aí a tentativa de entender o funcionamento do próprio planeta, mas sim do universo. Décadas depois, em 1687, Isaac Newton, com base nas obras de Galileu e Kepler, então observem que o próximo sempre vai descobrir coisas formidáveis a partir de conhecimentos de anteriores. Isso é o fantástico na ciência, porque alguém sempre vai fornecer o conhecimento para outro alguém descobrir coisas novas. Então, o Nicolau Copérnico aí, ó, o Galileu Galilei, o Kepler e o Isaac Newton, 4 gênios da matemática e da física, no qual devemos muito por conhecermos como o universo ele funciona. E na medicina e na biologia? Medicina, em 1628, William Harvey, médico do Reino da Inglaterra, apresentou suas descobertas sobre a circulação sanguínea e o funcionamento do coração, publicando sua obra Um Tratado Anatômico sobre o Movimento do Coração e do Sangue nos Animais. Organizada em 17 capítulos, ela é considerada o modelo fundador e o protótipo do método científico da pesquisa médica atual. Então,
o Harvey ele vai descobrir que o coração, na verdade, é um músculo, e um músculo muito importante para a distribuição sanguínea no corpo. Ele vai ser o descobridor, por exemplo, ele vai conseguir diferenciar veias e artérias. Então, o conhecimento que ele produziu a partir das pesquisas, ele é muito revolucionário, porque a partir dele tratamentos médicos puderam ser melhorados. E na biologia? No campo da biologia, Anton van Leeuwenhoek, após contribuir para o melhoramento do microscópio, foi o primeiro a fazer observações microscópicas de materiais biológicos. Os microscópios ainda usavam uma única lente, pequena e quase esféricas, mas permitiram que ele observasse embriões de plantas ou glóbulos vermelhos do sangue e até os espermatozoides presentes no sêmen dos animais. Então imagina, no século XVII, eles já podiam ver organismos microscópicos. Além disso, Anton também identificou a existência de micro-organismos como os protozoários, que vocês ou já estudaram ou vão estudar ainda em ciência. Ok, e na arte? O que é que o século XVII tem a nos mostrar? O mais importante é o barroco, um estilo artístico desenvolvido entre os séculos XVI e meados do século XVIII, constituiu uma reação ao racionalismo do Renascimento. Então, o que é que o Barroco vai trazer de diferente? Eles vão usar praticamente a mesma ideia do Renascimento, da escultura, por exemplo, realista, com a ideia de movimento, de expressão corporal, toda aquela coisa, mas tem uma diferença. Artistas, escritores e músicos deram a maior importância para a expressão da espiritualidade, da imaginação e da fantasia, que são coisas que os renascentistas não estavam interessados. Apesar deles fazendo esculturas e pinturas de personagens mitológicos da religião e também do cristianismo, da religião greco-romana e do cristianismo, o interesse era pela perfeição, pela beleza, certo? Pela realidade. Já o barroco, os artistas barrocos, eles vão pegar essas características, mas vão trazer isso para a espiritualidade, ou seja, para a devoção católica. Então, as principais obras do barroco vão ser, por exemplo, os santos católicos, os personagens, seja da tradição dos santos, seja da Bíblia, que é uma coisa que os renascentistas queriam, pelo menos até um certo ponto, um pouco de distância, certo? Mas as diferenças entre os renascentistas e os barrocos ainda não param por aí. Artistas e escritores católicos começaram a representar cenas de obras que exaltavam a religião. Então, exaltavam. Lá no Renascimento eles faziam obras religiosas, mas sem o interesse de exaltar a religião, mas sim exaltar a perfeição da arte. Então, assim nas obras artísticas barrocas, ainda que os modelos do classicismo, ou seja, da arte greco-romana clássica, continue sendo uma referência importante na ênfase, na emoção, no drama, no movimento e no espetaculoso e no teatral, ou seja, você vai ver aquela imagem facial das estátuas exprimindo algum sentimento, ou então a cena
exprimir algum drama, algum dilema, porém, eles não estavam interessados na perfeição da arte. O que eles estavam interessados era na exaltação da religião, na espiritualidade e nas técnicas que eram usadas no classicismo. Então, podemos identificar nas obras barrocas também por seu ornamento complexo e pelo registro das formas com suas imperfeições naturais. Olha só a versão da Pietà do Barroco. Então tá Maria com Jesus no colo. Então você vê, por exemplo, que as vestes elas exprimem movimento, elas estão como se tivesse aí em movimento mesmo. Jesus tombado, com o braço tombado, Maria com um semblante aí bem dramático, porém você não tem a preocupação que tinham os renascentistas de fazer essa escultura com a máxima perfeição na representação, seja ela no tamanho, na simetria, como também, por exemplo, representando os tendões, os músculos, enfim, não se tem essa preocupação no barroco. Porém, não deixa de ser belíssima a arte barroca. E na música e na pintura? Na música, o barroco foi representado por autores como Bach, muito interessante, vocês podem pesquisar no YouTube. Existem sinfonias muito famosas de Bach. Está aí a imagem dele. Vivaldi também, muito interessante, vale a pena vocês pesquisarem. Enquanto na pintura destacaram-se Michelangelo na Itália, que vocês conhecem, Caravaggio na Itália também, Diego Velázquez na Espanha e Rembrandt na Holanda. E na arquitetura? A arquitetura, o barroco foi expresso principalmente em igrejas e edifícios na Península Ibérica, ou seja, em Portugal e na Espanha. Na Península Italiana também, e nas colônias espanholas e portuguesas na América, inclusive no Brasil. Inclusive vocês vão encontrar aí várias igrejas espalhadas pelo Brasil com arquitetura e também arte barroca. As construções monumentais de palácios, teatros e igrejas buscavam impactar os sentidos pela sua exuberância, opulência e grandiosidade. Houve ainda planos de reurbanização de cidades inteiras. Algumas igrejas barrocas no Brasil, elas não vão ter essas características de opulência, grandiosidade, devido a quantidade de dinheiro disponível. Porém, a gente vai encontrar outras igrejas barrocas no Brasil que são gigantes. Então, a gente vai acabar identificando as igrejas de estilo barroco muito mais pela sua fachada e pelo seu interior do que basicamente pelo seu tamanho. Coisa diferente que acontecia na Europa, onde os palácios e as igrejas eram realmente muito gigantes. Então, olha, uma cidadezinha no Brasil que representa, respira até os dias de hoje essa arte barroca é Ouro Preto, em Minas Gerais. Uma cidade muito bela, em que eu tive o prazer de visitar. Então tá aí uma igreja barroca, a igreja de São Francisco. Olha só o teto da igreja, que coisa linda. E olha, o altar onde a gente vai encontrar muitos detalhes em ouro, certo?
e todas as imagens elas são em estilo barroco, com todas aquelas características que eu acabei de dizer para vocês. E por último, a cartografia. Isso é muito importante porque a cartografia, que é aí a atividade de atualizar os mapas, desde a antiguidade os seres humanos procuraram maneiras de representar a superfície da Terra. Porém, os mapas correspondiam somente a regiões muito próximas das localidades onde eles se encontravam. Então, os mapas do século XIV, século XV, eles representavam apenas o mundo conhecido, que é chamado de Velho Mundo, que era a Europa, o Oriente Médio e o Norte da África. A partir das grandes navegações, esses mapas iam sendo atualizados a partir das terras que os europeus iam chegando. E aí, o norte da África se tornou aí nos mapas um continente gigante. E aí, quando os europeus chegaram na América, os mapas passaram a ser atualizados para incluírem aí o continente americano e depois as outras partes do planeta. Com a revolução científica e a exploração de novas terras, os mapas começaram a representar regiões cada vez mais distantes, demonstrando que o mundo era muito maior do que se imaginava até então. 3 desenvolvimentos técnicos foram importantes na história da exploração e da expansão ultramarina. Ultramarina é expansão marítima, tá? Então, o estudo da geografia e da astronomia, muito importante. A gente não conseguiria se localizar com tanta exatidão se não fosse a geografia e a astronomia, principalmente para a gente entender o funcionamento do universo, com o consequente desenvolvimento da cartografia, ou seja, da atualização dos mapas, a evolução da construção naval, ou seja, graças à evolução dos navios, o ser humano pôde chegar a áreas cada vez mais distantes, o aperfeiçoamento das armas de fogo, em especial a artilharia naval, que concedeu aos europeus uma liderança dos povos que eles iam invadindo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, que tal a gente revisar assistindo essa videoaula mais uma vez? Então, aproveitem e realizem as atividades. Bons estudos e até a próxima aula.